história dele com a serra, assim, é a história da vida dele, assim como é a história da minha vida que ele me ensinou. Desde criança ele ia com minha avó e com as outras senhoras ajudar a catar lenha. O nosso parque era a serra. Então minha mãe punha umas laranjas na bolsa, o rádio sempre foi sagrado aqui em casa, então ela pegava o rádio e vambora pra serra. E lá na serra que a gente aprendeu a amar esse lugar. Então a gente via muita coisa, né? Os sarilhos, as minas, os aquedutos. A gente nem sabia que tinha tudo esse nome, mas ele falava isso aqui era do tempo dos antigos. Pode ver, mas com respeito. Eu com 17 anos eu ainda catava lenha na serra. O povo no colégio me ridicularizavam. Você desse tamanho com feixe de lenha na cabeça, que coisa horrível, coisa ridícula. Mas pra mim aquilo era super natural. Eles é que nunca conseguiram entender. Então, da janela da minha sala, eu olhava pra serra. Né? Quando eles estavam lá me enchendo o saco e me tratando de forma racista muitas vezes, eu olhava lá pra serra e falava, a hora que eu sair daqui, volta me esperando pra eu ir pra lenha. E aí minha avó puxava meio meu saco, ela era minha madrinha, a mãe do meu pai, Dona Arlinda. Então eu tinha uma rodilha vermelha, que era uma pano de saia dela que ela fez. Aí ela fez a rodilha, que você tem que fazer a rodilha, botar na cabeça para pôr a lenha em cima. É muito parecido com o que depois eu fui ver das mulheres da região de Gana e de Burkina Faso, que elas carregam coisas na cabeça com essa rodilha. A serra teve para o Veloso e para Ouro Preto, na verdade, uma outra dimensão, que foi a exploração de tinta. Então, o meu avô, o pai do meu pai, seu Zé Francisco, ele faleceu 2 anos antes de eu nascer, mas ele foi um dos trabalhadores da usina de tinta que explorava pigmento aqui no alto. Várias vezes, quando a gente ia buscar lenha, a avó falava assim, hoje nós vamos lá nas tintas. Vários outros senhores aqui, os mais antigos, eles trabalharam também na exploração de tinta. Mas, na verdade, eu acho que eles só vêm fazer essa exploração aqui porque eles já sabem onde encontrar os depósitos. Porque essas tintas, esses pigmentos, na verdade, já eram usados. As pessoas que habitavam Ouro Preto, século XVIII e XIX, já pintavam suas casas usando a tabatinga, que é o barro branco, aquela argila branca, usando o amarelo ocre, que é a argila mais comum da gente encontrar aqui, é nesse tom de ocre, usando muito a tinta vermelha, e no momento em que na Europa, por exemplo, o vermelho era a cor do luxo, era a cor do poder, aqui o vermelho era a cor que eles tinham disponível para pintar. Principalmente africanos da região do Mali, de Burkina, de Gana, de Togo, eles usavam muito essa técnica de fazer a tinta com a própria terra. Né? Desde os tons marrons, os tons terrosos, até esses tons mais ferrogálicos, eles já dominavam isso. Aqui hoje que o bairro já sofreu muita mudança. A gente quase não tem casas de pau a pique mais no Veloso e nem as casas de tijolinho maciço. Mas a maioria dessas casas eram muito coloridas. O roxo, né, chamado de roxo rei, era um dos pigmentos mais bonitos. Né? Muita gente falava assim, nossa, o roxo rei de Ouro Preto só perde para o azul da Prússia. Porque é um pigmento belíssimo, belíssimo, aquele roxo brilhante, né? Os vários tons de azul. Era tudo muito colorido. Todos esses que passaram por aqui, né? O Spix e Martius, o Freieses, eles todos vão descrever a cidade com uma cidade de casas, né? Muito coloridas, nesses tons, nessas variações de vermelho, nessas variações de amarelo, nessas variações do azul e do roxo.
Então aqui a gente subiu a trilha que começa na Rua Pirita e a gente chama ela, né, de Trilha das Tintas. Ela passa pela trilha do Campinho. O Campinho era um antigo reservatório de água, uma praça de mineração. Ele corta por baixo em outro nível de aqueduto. Um nível acima está a região onde a usina de tintas São Cristóvão fazia a extração dos pigmentos. A gente pode perceber ali, né, na cumieira da ponta da serra ali, ó, ainda dá para ver os cortes dos taludes desse desmonte que eles faziam. Tudo isso descia daqui no lombo, né, de mulas ou de burros, até chegar no Pilar, onde hoje é a Escola Dom Veloso, era a sede da usina de tinta São Cristóvão em Ouro Preto. Então, de lá, isso seguia de trem para o Rio de Janeiro. São vários pigmentos. Aqui a gente pode ver, né, o vermelho ferruginoso, ó, que era um dos vermelhos mais caros. Então, era esse material, que é o minério de ferro, que era retirado dessas bancadas. Hoje a vegetação está cobrindo muita coisa, mas 20, 30 anos atrás, a gente ainda tinha, né, mais visíveis as cicatrizes deixadas por essa exploração das tintas. Então esses tons de vermelho, né, o vermelho ferrogálico, o amarelo ocre, um vermelho mais fechado, quase vinho, tudo era extraído aqui no alto da nossa Serra do Veloso e levado para o Rio de Janeiro para depois voltar, né, em latas de tinta mineral. Então o Veloso, a Serra do Veloso é essa riqueza, né? A mineração sempre presente, seja na extração de ouro, seja no minério de ferro, seja na produção das tintas. E é uma memória que precisa ser preservada. Por isso, a defesa e a salvaguarda dessa serra tem que ser sempre o nosso mote de força para lutar todo dia para que isso permaneça preservado, porque é muita história que está aqui, né? E que a maioria das pessoas de Ouro Preto não sabe. O próprio nome do bairro, né, São Cristóvão, vem desse processo, onde centenas de trabalhadores, principalmente moradores do Veloso, faziam diariamente a subida da serra para trabalhar nas tintas. Aqui é um dos pontos, mais acima a gente tem outra cava, mas essa aqui dá para mostrar para vocês, né, mais visível, que até lá do asfalto dá para você olhar para cima e perceber os cortes nas bancadas. لن ننسى نضال